Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja nos vossos corações. Meus caros, fazer um breve vídeo aqui. Final de semana eu estive congregado em uma igreja e depois fomos reunir em uma sala para orar. E participou bastante gente, eu não sei precisar quantos, mas acredito que na casa dos 40. Tinha irmãos de Brasília, tinha irmãos da região de São Paulo, outras cidades. E no decorrer da oração, após levantarmos da oração, Deus me deu a graça de passar alguns conselhos. E terminados os conselhos, eu fui confrontado por um cooperador de jovens que estava lá. Não esperava aquele tipo de reação, porque não foi um confronto de opiniões. Os irmãos entenderem, não é assim, ele divergindo de ponto de vista bíblico. Isso é natural, está tranquilo acontecer. Ele se manifestou dizendo que Deus o havia dito para abrir a boca e dizer aquelas coisas, como se Deus tivesse avalizado, né, as falas dele contra mim, né? E ali me agrediu verbalmente, dizendo eu ser um homem amante de si mesmo, dissoluto, que está desviando o povo da verdade, por ele não concordar com alguns aspectos. O que mais incomodou esse irmão, e ele não tem aqui a minha, como eu posso dizer, um rancor da minha parte, não tem mesmo, mas eu preciso fazer notório este vídeo para os irmãos entenderem o que é que aconteceu. Veja bem, eu deixei claro na explicação que a igreja não deve ser alienada ao púlpito. O relacionamento da instituição, da igreja em si, não da instituição, da igreja do povo, com Deus não deve ser por meio do ministério, através do ministério. Eu até expliquei, né, fazer um L, né? Igreja se comunica com Deus através do ministério. E isso não é saudável. Vide a primeira tomada que deu aí do vírusinho aí que fechou as igrejas. Quantos foram e não voltaram mais? Se sentiram perdidos, desnorteados, sem direção, porque eles eram guiados e direcionados pela instituição, pelo ministério. E eu acho isso muito doentio, muito doentio. É importante que a saúde da igreja venha através da liberdade que Cristo homologou para cada um de nós, através do seu sacrifício, onde o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, deixando claríssimo o nosso acesso ao lugar santíssimo através do Espírito Santo. Então ele nos fez reis e também sacerdotes. Então eu posso ter um pastor, posso ter um ancião, posso ter uma comunidade onde eu convivo com irmãos que são comuns à minha fé. Está ótimo e perfeito. O que eu não posso é depender. Então o que eu estava pregando contra é a dependência e também a terceirização da responsabilidade. Então, primeiro ponto que eu estava batendo ali é o aspecto de dependência. A igreja depender, né? A igreja, quando eu falo igreja, pessoa, depender do sistema religioso, da instituição para ter vida cristã, para ter relacionamento com Deus, para ter resposta, direção, guia. Precisar, depender. Ter e fazer uso, ok. O problema é depender, porque se um dia faltar, essa dependência pode naufragar a fé, como aconteceu com muitos, com esta amostra grátis que aconteceu aí, né, com o vírus. Esse é o primeiro ponto que eu bati. O segundo que eu bati também foi na igreja não depender de não terceirizar a responsabilidade. Por exemplo, vou abrir uma empresa, quero abrir um negócio, e ao abrir esse negócio eu quero a palavra de Deus confirmando se eu abro ou não. Na verdade, eu preciso buscar o quê? Primeiro, fazer um estudo de mercado, entender a proposta da empresa, a viabilidade comercial, profissionais, enfim, eu tenho que estruturar essa empresa, ver se eu tenho capital inicial ou se eu tenho um financiamento, fazer uma planilha, organizar tudo, né? Levantar os fornecedores, distribuição, tudo que eu vou fazer, enfim, qualquer aspecto da empresa eu preciso montar toda a programação dela. Depois de montado, eu preciso analisar também junto, né? Depois não é junto, se não fere nenhum princípio cristão.
se tudo que eu vou fazer dentro dessa organização está dentro da lei, da legalidade e também da moral, do caráter moral de Deus, se não fere nenhum princípio cristão, se eu não vou lesar ninguém, se não vou atravessar a vida de ninguém, se vou trabalhar 100% honestamente e vou conseguir me sustentar assim. Aí por terceiro eu vou à casa de Deus, ou vou a uma igreja, vou a algum lugar, conforme você quiser chamar, não importa, e posso orar a Deus em casa e ter essa resposta, como também posso ir congregar e falar, Senhor, eu gostaria muito, a minha parte, o que está dentro da minha competência eu já fiz. Agora eu gostaria de saber se é a tua vontade, se o Senhor se agrada com esta minha decisão. Buscar saber se Deus está feliz, ou se o Senhor se agrada e da vontade dele, está ok. Mas não é porque é da vontade dele que vai dar certo, né? Porque é assim que se faz um casamento, uma empresa. Os irmãos da congregação, infelizmente, em sua grande maioria, busca a palavra. Quantos casamentos você conhece aí que buscaram 2, 3, 4 confirmação, 10 confirmação e o casamento naufragou? Quantos? Deus é culpado disso? Deus em algum momento falhou ou ele pregou alguma mentira? Não. O erro está todo ligado ao casal. Porque eu sou responsável por meu matrimônio dar certo. Eu e a minha esposa. Ninguém mais. Se Deus confirmou, Deus pode me dar forças, me ajudar. Mas se eu não tomar a decisão de fazer valer aquilo, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. E aí responsabiliza Deus. E por que acontece muito isso? Porque busca uma palavra, ouve uma confirmação e logo então decide que aquilo está garantido, porque Deus sabe o futuro e diz que vai dar certo. Não, o Senhor confirmou os propósitos, são propósitos, né? Eu nem sou a favor desta busca de confirmação, porque a confirmação pressupõe que se Deus concordou, confirmou, logo vai dar certo, porque ele vai criar mecanismos, meios para que aquilo se sustente. E aí eu vou me eximir da minha responsabilidade, fazer o mínimo, e quando a coisa travar, eu recorro a Deus e falo, Senhor, tu confirmou, agora me ajuda. Não, não é assim. Eu querer saber a sua vontade, se ele se agrada com a minha decisão, é importante, porque eu sou filho, eu sou servo. É importante para nós, muito importante, saber a vontade de Deus. Porém, não para responsabilizar ou para aguardar as suas providências, porque ele pode confirmar e nunca interferir, porque ele não nos deve interferência, nem a favor nem contra, nem favorecendo nem corrigindo. Deus não deve interferência nenhuma. Então esse é um ponto que eu batia ali nessa reunião, e comecei essa pregação fazendo uma pergunta para os irmãos, porque eu queria fazer uma reflexão ali, se eles entendiam que amor era um sentimento. Eu perguntei a eles, para vocês, amor é um sentimento? A maioria diz que sim, a maioria vai dizer que sim, e aqui também eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. Provavelmente você vai dizer que sim, que amor é um sentimento. E não, amor não é um sentimento. Amor, primeiro, ele é um mandamento e uma obrigação. Amar o meu próximo, amar a minha esposa, amar aqueles que me odeiam, é uma obrigação. E eu expliquei que o amor não precisa ser estimulado, fomentado, porque a Bíblia nos ensina a amar aquele que nos odeia, os nossos inimigos. E eu expliquei que a Bíblia ensina nós amarmos os nossos inimigos. O que aconteceu? Esse cooperador de jovens começou a pregar para desfazer esses 3 pontos que eu estou falando para vocês aqui. Ele começou a pregar e o início da pregação dele foi o seguinte: não está escrito, ele dizia, não está escrito que Deus manda nós amarmos os nossos inimigos. Não está escrito. E aí eu peguei o ponto para mostrar, enfim. Mas o que eu quero aqui não é expor o cooperador de jovens ou falar o nome dele de maneira nenhuma, nem de longe, até porque, como eu disse, ele não tem a minha inimizade. Se ele não gosta de mim, é pessoal, é dele. Eu não vou mudar o meu conceito, por mais que no momento ali eu tentei chamar a atenção dele quando ele começou a pregar, tentei chamar a atenção, falei, irmão, o que o irmão está pregando aí não está na Bíblia. Ele mandou calar a boca, falou, em outras palavras, o irmão pregou até agora, eu escutei, agora o irmão fica quieto e me ouve. Maravilha, ótimo, sem problema nenhum. Eu falei para os irmãos, olha, então eu vou me retirar dessa oração, mas ainda assim eu aguardei ele terminar ali, né, a pregação dele, só para mostrar para a mocidade. Tinha muitos moços, jovens, outros cooperadores de jovens ali,
que depois eu fiquei sabendo que se manifestaram a favor de mim, daquilo que eu tinha compartilhado com eles dentro da Escritura, o ensino bíblico do Evangelho. Recebi um feedback positivo aqui nas mensagens depois, gostaram muito dessa participação e ficaram tristes por essa inferência do irmão ali, né? Pulou na briga com faca cega, usando de alguma coisa talvez pessoal, não sei se ele não gosta de mim por causa dos vídeos, enfim, tem muito disso na verdade. Eu me expus, então a verdade é que eu vou ter que conviver com isso por algum tempo. Bom, eu vou deixar aqui os pontos bíblicos, né, para os irmãos darem uma olhada, mas a minha preocupação é, você vê as afirmações feitas pelo irmão que está à frente da mocidade, e isso não é algo exclusivo dele, né? Não é unicamente ele que tem esse problema. A grande maioria nem sabia que estava escrito, outros não sabem que está escrito. Eu vou deixar o ponto bíblico aqui para vocês lerem, tá? Vou colocar aqui no cantinho da tela, onde o Senhor recomenda veementemente que nós amemos os nossos inimigos. E amar inimigos não dá para você amar porque você gosta deles, porque esse inimigo incomoda, perturba, guerreia, boicota, sabota a tua vida, te persegue. Então essas pessoas desejam o teu mal intencionalmente. Como é que ama um inimigo? Vou dar um exemplo. A Bíblia já dá algumas orientações aí. Eu vou dar um exemplo prático no Senhor Jesus. Vocês lembram que o Senhor foi crucificado, e antes da crucificação ele foi esbofeteado, escarnecido, cuspido, humilhado, e lá na cruz também ele foi muito humilhado, e ao término disso ele disse para o Pai: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Estevão, lá em Atos 7, apedrejado, fala algo semelhante. Em outras palavras, ele fala da mesma coisa. O teor do seu clamor a Deus é o mesmo: que Deus perdoe aqueles que o apedrejam porque não sabem o que fazem. O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa que está iluminada pelo Espírito Santo e entendeu o amor de Cristo, ela sabe que naturalmente nenhum homem faria mal ao outro, no sentido de que aquele que está esclarecido do Evangelho, que compreendeu a visão do Evangelho, sabe o que é amor de Cristo, já recebeu o amor de Deus no coração, ele não pratica o mal para alguém, não tem como ele fazer isso, ele já entendeu os benefícios do amor de Deus. Então, como é que faz-se o bem para uma pessoa que quer o teu mal? Eu vou encerrar o vídeo já. Sabendo que aquela pessoa intencionalmente quer o teu mal, você permanece orando, permanece sendo gentil e guardadas as proporções, óbvio, você não tem que ser um tonto, a pessoa vai te agredir verbalmente ou fisicamente, você se afasta dessa pessoa o máximo possível, evita essa pessoa o máximo possível, tá? Mas a tua oração não é para destruição. Aí ele usou alguns recursos. Qual recurso que ele utilizou? Que Paulo entregou alguns a Satanás. Agora, ele não leu o texto. Vou dar um exemplo daquele de Coríntio que ele entregou. Ele falou assim: entreguei o corpo a Satanás para que, olha, tinha um motivo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ali ele fez sim uma ação punitiva, corretiva, na expectativa de que, na opressão que Satanás fosse oprimir aquele homem, ele revesse os seus conceitos e voltasse ao Senhor, conhecendo a ira de Satanás de forma antecipada, né? Paulo autorizou que Satanás entrasse, então isso é algo até um tanto quanto fora da curva. Mas a ideia de Paulo era fazer com que ele voltasse para a salvação, fosse salvo, né? Outro ponto que ele disse é que eu não deveria pregar aquelas coisas, tá? Eu vou deixar o texto aqui também para vocês darem uma olhada, porque Paulo também disse que para alguns se trata com leite e não com comida sólida, porque são neófitos, são novos na fé. Não também. Por não conhecer o texto, este irmão fez várias inferências sem contexto, sem nenhuma clareza bíblica, e isso é um grande problema, porque está à frente do povo, está à frente dos jovens, e ensinando também, às vezes em culto à noite, culto adulto. E por não ter conhecimento, e infelizmente a congregação insiste em não ler, por mais que a presidência hoje está fomentando isso, mas isso vai levar anos para mudar essa cultura da letra mata e vivifica. Saiu até um tópico agora corrigindo isso, fiz um vídeo, está aqui no canal,
parabenizando a presidência por ter tomado essa decisão de forma oficial, e eu faço um pedido, por favor, insistam nisso para que a igreja tenha saúde. A Bíblia é saúde para a igreja, né? Cristo disse que nessas páginas contém a vida eterna. Nós temos que examiná-la e aprender sobre ela. Então, quando Paulo fala em Coríntios, ele está falando para a igreja de Coríntios, que ele ele criou eles com leite, não comida só, e até então eles não podiam comer, e tinha que continuar no leite. Aí ele falou o porquê. Eu vou deixar o texto aqui. Porque vós sois carnais. Então Paulo tratava com leite pessoas que eram carnais, não pessoas que eram novas na fé. O novo na fé, ele batiza a partir dos 12 anos. As pessoas já têm consciência do que é certo e errado. Ele tem que comer comida sólida, não tratá-lo com leitinho. E Paulo tratou esse povo com leitinho porque eles eram carnais. Eles rejeitariam a palavra da verdade. É esse o ponto. Paulo fosse pregar comida sólida, doutrina verdadeira mesmo, pontuar o que era evangelho, eles não aceitariam. E olha que a carta aos Coríntios é bastante cirúrgica, mas ainda assim Paulo suavizou, porque eles não aceitariam, escarneceriam e até blasfemariam por não ter um entendimento de entender que aquilo era a palavra de Deus. Então Paulo disse: eu não dei comida só, vocês são carnais, não que são novos na fé. Enfim, tudo aquilo que infelizmente esse cooperador de jovens tentou ali, né, me combater ali, ou não conseguiu, porque não tinha nada. Realmente é até infeliz isso. Eu não falo isso me sentindo vencedor de um debate, porque eu nem fiz o debate, eu me ausentei para evitar. E no final das contas eu só estou fazendo essa análise aqui junto aos irmãos e expondo isso, e não estou expondo ninguém, o nome de ninguém, porque eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, que este erro, que essas argumentações, que este episódio possa de alguma maneira fazer vocês entender o quanto não perceberam ainda pontos necessários e cruciais dentro do Evangelho, dentro da palavra, que é importante vocês saberem para ensinar. Então, se puderem, aprendam com o erro alheio. Não estou dizendo que eu sou um mestre de coisa alguma, tá? Não subo nesse pedestal. Mas esse episódio possa servir à mesa de outros, para que vocês estejam instruídos também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.